O 13 passou por eleições no seu Conselho Deliberativo na semana passada. Tínhamos o Dr. Ricardo Loureiro como o presidente do Conselho, agora o Regis, o Boba, a gente vai chamar como todo mundo conhece, o Boba, que é o novo presidente do Conselho Deliberativo do 13 Futebol Clube, vai falar um pouco sobre esse futuro, que a gente, como falou na matéria, a gente sabe que tem esses problemas acumulados na sua executiva, no futebol, Boba, mas que o Conselho tem que tentar, não dizer, estar totalmente alheio a isso, porque é formado por torcedores, mas tem que estar um pouco mais centrado, no momento de tomar algumas decisões. Boa noite. Boa noite a você, Rovários, a todos os amigos e participantes aqui desse programa, e quero parabenizar o Dr. Dalton, pelas belas instalações aqui da TV Itararé, coisa de primeiro mundo. Parabéns. Pois é, Gustavo, o desafio é muito grande. A gente sabe das dificuldades que a gente vai enfrentar, porque no biênio 2013-2014, a gente começou os trabalhos do Conselho Deliberativo, mas com o 13, com o calendário, vamos dizer assim. Então, isso é primordial e é muito importante, porque o calendário é que atrai as pessoas que podem ajudar, que podem disponibilizar tempo e até a própria ajuda financeira. Esse ano, eu estou encarando esse início das coisas, esse início de trabalho, com esperança, mas também com muita preocupação. É óbvio, porque o 13, após a péssima campanha esse ano, que não foi por falta de esforço da diretoria, eu sou testemunha aqui, porque eu não fazia parte dela só como conselheiro, mas um conselheiro atuante, mas eu estava lá no PV todo dia. Então eu sei as dificuldades, as dores de cabeça e as tentativas de acertar. Os resultados não vieram, a torcida com toda razão afastou-se, ou até, eu acho, nos últimos jogos eu comentei com pessoas lá dentro, eu até acho que ela foi demais, porque nós fracassamos na Copa do Nordeste, nós fracassamos na Copa do Brasil, até sim, porque aquele time do Vasco era limitadíssimo e nós poderíamos ter ido até além. E veio o Campeonato Paraibano, também foi outro fiasco, certo? E a Série C. Agora é importante que o torcedor saiba que muitos dos jogadores, muitos mesmo, dos jogadores que não fecharam, não encaixaram, não deram certo aqui no 13, estão sendo aí campeões, ascendendo a Série B, ou já foram direto para a Série B, onde são ídolos, idolatrados lá. Então, eu acho que foi uma mistura de tudo, Uma mistura de planejamento errado, talvez contratações fora de hora, mas nunca, jamais, por boa vontade, por falta de competência. Eu acho que teve um pouco de azar também, não encaixou, não deu certo. Mas vamos lá, o que importa é o futuro. O futuro, eu estou começando os trabalhos agora, juntamente com os demais componentes do Conselho Deliberativo, e nós pretendemos o seguinte: só tem uma forma. Se a gente não tem, ou melhor, não é que não tenha, o investimento previsto é escasso, é pouco, a gente tem que trabalhar com os pés no chão. E a gente vai precisar demais da união da torcida. Isso aí eu venho dizendo em todos os lugares que me perguntam, eu digo, a torcida vai ter que dividir, nesse recomeço, a responsabilidade com o 13 Futebol Clube. E até, Boba, me permita, porque ontem a gente lhe fez um convite, você atendeu, lá na Rádio Caturité, participou do debate esportivo, programa do qual faço parte ao lado do Joãozinho de Silva, do Gutenberg também, e entrou ao lado do Targino, com quem você concorreu à presidência do Conselho Deliberativo do 13. De certa forma, essa união que vocês cobram, vocês pelo menos buscam dar exemplo. Pois é, então,
A minha visão, e eu acredito que a de Targino também, ele foi muito feliz logo após as eleições, ele antecipou-se, pediu a palavra e disse que, apesar da chapa dele não ter sido a escolhida, vamos dizer assim, mas ele está predisposto e pediu até as pessoas que o acompanharam que também juntássemos todos nós numa corrente para tentar fazer um novo futuro, porque a torcida do 13, eu lembro, Gustavo, que nós éramos acostumados a ir para o Amigão ver 18, 20, 25 mil pessoas. E não era só 13 Campinense, não. Teve decisão de turno aí com o Atlético de Cajazeiras que deu quase 25 mil pessoas, 13 anos, entendeu? Então, ela afastou-se, mas é compreensível, entendeu? As dificuldades, as derrotas, vai desestimulando, vai afastando. Então, eu quero, a partir da formação, essa semana nós devemos estar nos reunindo com os abnegados maiores e as pessoas que, teoricamente, vão dar uma continuidade ao 13 Futebol Clube. Então, nós devemos estar nos reunindo essa semana, ainda essa semana. E o Conselho Deliberativo vai organizar as eleições para presidente, que deve estar acontecendo, tem que acontecer até a primeira quinzena de novembro. E uma das coisas que eu vou pedir, porque o Conselho Deliberativo é essa função de orientar, de opinar também, fiscalizar, mas o poder maior é da diretoria. Mas uma coisa que eu vou pedir a gente precisa chamar a torcida para junto do 13. Ou seja, você, torcedor do 13, vai ter também que arcar com um pouco não financeiramente também, mas arcar um pouco com a responsabilidade de pegar esse time do 13 e empurrar para um caminho de vitórias. Não precisa ter uma memória tão boa assim para lembrar que há pouco tempo atrás, 13 e Campinense, os dois passaram por momentos bem piores do que aí estão, né? O 13 já bateu numa segunda divisão de Campeonato Paraibano, o próprio Campinense teve ano que sequer abriu as portas, né? E mesmo assim a gente coloca com preocupação, sim, né, o futuro do futebol de Campina Grande, porque a gente tem aqui próximo, guardadas as devidas proporções, um exemplo prático, né, de que quando as coisas não andam da forma como se espera, né, e aí é uma soma de fatores bem maior do que apenas resultado, do que a falta de um patrocínio, né, o azar no futebol, que é a cidade de Patos, né? E vai muito além também da inoperância da Federação Paraibana, né, e das políticas públicas, seja do governo do estado, da Prefeitura de Patos, ou mesmo da política aplicada pela Federação. Então a gente tem esse exemplo aqui muito vivo, muito recente, de dois times rivais, né, que porventura não uniram forças no seu extracampo e morreram juntos, né? A gente espera que o quanto antes voltem a estar atuando no mundo do futebol. Mas é um discurso que tem que se propagar, Boba, e até que ponto o Conselho tem essa responsabilidade de cobrar da diretoria executiva e estar presente até, digamos, em meio à mídia, para que o torcedor também cobre e passe a ser uma ferramenta nessa busca aí. Porque tirar onda, brincar, perdeu, ganhou, isso é obrigação de torcedor. Porque senão a gente não seria tão forte quanto o futebol de Campina Grande é. Mas tem que dar um passo além, tem que ter um pouco mais de consciência nesse sentido. Com certeza, eu estou totalmente de acordo. Eu quero só fazer ver a todos que, por exemplo, eu estou dando a minha contribuição. Eu não sou profissional do esporte, eu sou simplesmente um abnegado apaixonado pelo 13. E quisera eu que todos fossem dessa forma, entendeu? Nessa intensidade. Mas como não são, eu sei que a grande parte da torcida, apesar de ser torcedor, de gostar, mas ele tem um nível de compromisso, tá? Compromisso direto com o clube é relativo. Ou seja, ele vai ao campo, gosta e vibra e tudo, mas é muito de momento, tá certo? Então, se o time está bem, ele vai, a gente lota PV, lota amigão e o time vai para frente. Isso é natural do futebol.
Mas quando as coisas não dão certo, como esse ano, quem está lá no clube diretamente é que tem que arcar com tudo, todas as responsabilidades. E às vezes, devido a tudo que você falou, mau planejamento, falta de apoio do governo ou um apoio de forma não tão positiva. A prefeitura, se bem que a prefeitura ajuda o esporte aqui de Campina Grande, ajuda a Campinense, ajuda a 13, como não podia ser diferente, não pode ser só um. Mas eu tenho certeza que os dois se unindo e buscando outras alternativas, a própria prefeitura pode participar até mais. Lógico, com os times também dando uma contrapartida maior. Né? Mas como você falou também do Nacional, o exemplo do Nacional de Patos e o Esporte de Patos, o alerta está dado. Eu estou vendo a dificuldade hoje, de reunir aqueles tradicionais abnegados. Não é que eles deixaram de ser 13 anos, nem deixaram de amar o time, não. É porque cansa, sabe, Gustavo? Cansa e vem frustrações. Por exemplo, eu sou testemunho que o doutor Eduardo fez muito esforço para que as coisas dessem certo. Não deram. Ivandro Filho, Ivandro Cunha Lima, Ivandro, ele está estressado, porque ele cobra muito de si mesmo. Então, Ivandro Filho não é só financeiramente, não, isso aí a gente nem fala. Ele procurava acertar, ele ia atrás, perguntava, em contratações, ele ouvia um, ouvia outro, e achava que aquilo ali era o melhor, combinava também com todos. Mas é tal coisa, olha, o ano quando não dá certo, não tem jeito. Boba, eu vou pedir só para a gente fazer uma pausa rápida, daqui a pouco a gente volta falando justamente sobre, você falou no Ivandro, foi um nome ventilado aí nos bastidores que poderia, né, quem sabe, assumir a presidência da Executiva, ou pelo menos concorrer às eleições da Executiva do 13, mas antes disso eu só queria dizer uma coisa, às vezes até parece discurso, né, e para alguns, né, soa bem, porque convém dizer isso, né, que a gente, quando cobra da torcida, é porque a gente tem uma amizade com esse ou aquele dirigente. O discurso hoje do 13 é o discurso do Campinense, por exemplo, há pouco tempo atrás, né, quando via a necessidade que a torcida chegasse junto, isso foi durante o Paraibano, e viu que sozinho não iria tão longe, e a torcida deixou a desejar sim no Campeonato Paraibano, mas o Campinense conseguiu a classificação para a Série D. Ele é idêntico, ele só muda de cor, mas o sentido é o mesmo, a essência é a mesma. Se a gente não der um pulo, se a gente não evoluir junto, se o torcedor não vê que ele também tem um papel, ou o Ivandro Filho é mais torcedor do que você, 13 anos que está em casa, e tem mais obrigação do que você, né? O William Simões, ele é mais raposeiro do que você, ou ele tem mais obrigação de chegar junto do que você? Então, se o torcedor não tomar essa consciência, né, se ele não vestir essa camisa, o futebol de Campina Grande está fadado a fechar, né? Isso aqui não é terrorismo, a gente não precisa disso. Mas é só para refletir, porque eu até senti um pouco de um desabafo do Boba aqui. Como a gente entrevista o William e sente muitas vezes um desabafo. O discurso não é planejado, é o que vem realmente de dentro, né? É o que se sente no dia a dia do clube. E se o torcedor não fizer parte desse processo, Campina Grande já parou no tempo há muito tempo e vai ficar para trás muito mais, não só pela evolução do futebol de João Pessoa. A gente faz o intervalo agora e já a gente volta falando aqui com o Boba, presidente do Conselho Deliberativo do 13, e a gente traz também a segunda matéria da série Aniversário do Rei, em homenagem aos 74 anos do Rei Pelé. Até já. Com o horário de verão, a nossa programação está em novos horários, de segunda a sexta ao meio. Já de volta com o novo presidente do Conselho Deliberativo do 13, o Boba. A gente falou muita coisa no bloco passado, às vezes o tempo até acaba sendo curto, mas a gente está tendo um tempo bom hoje para debater sobre a situação do futebol até de Campina, não é em específico só da situação do 13, mas em relação em específico a essa eleição que se espera, em relação à definição para a presidência da executiva do clube. Não é nenhum segredo que os próprios conselheiros, que são aqueles as formiguinhas ali que tem que buscar, né, conversar diariamente, trabalhar esse lado aí na cabeça de alguns que porventura venham a colocar seus nomes aí à disposição à presidência do clube, tem sido um tempo complicado, né? E o tempo acaba sendo curto até diante do próprio estatuto do clube, né? É verdade. Nós temos que nos reunir
até sábado agora. Eu já contactei todos, né, todos que fazem parte do grupo e nós marcamos uma reunião para exatamente tentar formatar a nova diretoria. Não é fácil, Gustavo, porque é um ano tão difícil, de muitas decepções, você abandonou a família, abandonou os negócios e é frustrante, entendeu? Mas o 13 é uma religião, o 13 não pode parar no tempo, como o Nacional, o Sport, eu acredito que isso jamais vai acontecer com 13 e Campinense, mas tem que ter cuidado. E eu vou repetir uma fala que eu tenho dito em todos os lugares. Eu acho que o principal para a gente fazer um novo recomeço são alguns tópicos. Definir a diretoria executiva, fazer um planejamento dentro da realidade, não fugir de forma nenhuma, porque vira uma bola de neve e quando começa, você traz o técnico caro, não dá certo. Não pode, é assim, o contrato que você faz com o técnico é 6 meses, 8 meses, um ano. Então, se você com um mês e meio, o cara não deu certo, vai botar para fora, é uma despesa incrível, muito grande. E aí vai cavando um buraco, a bola de neve. Jogadores também. Então, eu acho que é isso. É pé no chão, centrado, fazer um clube, um time, melhor dizendo, vencedor, com garra, tá? E o papel da torcida, que vai ser importante. Eu vou lutar por vocês, eu vou junto ao clube, se bem que a minha palavra não é a última, nem a definitiva, não sou eu que determino. Mas eu prometo o seguinte, tentar botar na cabeça de quem de direito, os diretores maiores, diretor, vice, tal, que a gente tem que fazer uma coisa diferente esse ano. A gente tem que chamar a torcida para a gente, não é só com ingresso de R$2 e R$1, não. Não é isso, porque também aí fecha o clube, né? Mas com ingressos num preço bem razoável e, principalmente, a torcida, você que reclama, com razão, mas tem que ser mais participativo. Quem sabe até ouvir a torcida em algumas ocasiões, deixar que ela decida também, ou tenha vez, voz e voto, para que, na hora que, se alguma coisa der errada, ela vê o quão é difícil tomar algumas decisões, alguma coisa, então ela se sentir também corresponsável pelo futuro do 13, que vai dar certo. Eu tenho certeza, é difícil, mas a gente vai vencer. Pois é, o desafio é enorme, eu agradeço, né, pela sua participação aqui, Boba, e vou estender um pouco do meu pensamento do bloco passado. É muito fácil, e isso aí a gente nota no dia a dia do futebol, o torcedor xingar, cobrar, né, e às vezes até afastar alguns diretores, né, da forma como se cobra. Eu queria ver tanta força assim na política. Eu queria ver tanta veemência, assim, tanta força na hora de cobrar vereador, prefeito, deputado, seja estadual ou federal, senador, presidente da República, porque hoje o futebol de Campina Grande tem o apoio da prefeitura. Eu não vou colocar na pessoa do prefeito Romero, porque também foi algo que evoluiu, que veio do antigo prefeito veneziano, Vital do Rego. Porém, né, temos vereadores, temos Câmara de Vereadores, temos também Assembleia, né, temos deputados estaduais, deputados federais, né, em Brasília, temos senadores, 2 da República de Campina Grande. Será que a gente só tem que cobrar do governador? Estou defendendo aqui ninguém, né? Eu sou totalmente contra a mudança do projeto Gol de Placa da forma como foi, isso aí não é novidade também aqui não. Nem estou defendendo o prefeito Romero, nem preciso, né? Mas temos que cobrar desses também, né? Infelizmente, nesse sentido, a gente aqui está anos-luz atrás de João Pessoa. Então, se não cobrarmos deles também, que elegemos agora ou elegemos em eleição passada, a coisa não anda, né? Não é que essas pessoas tenham que passar por cima de princípios, de leis, né? Mas que representem o nosso futebol, porque na hora de vestir camisa, de aparecer, a gente não precisa de herói, né? A gente precisa de realmente políticos que trabalhem pelo nosso futebol. Então agradeço, Boba, pela sua participação. Obrigado a todos, uma boa noite. E eu dizer que eu corroboro plenamente com o que você falou aí. Temos senadores, temos deputados federais, deputados estaduais
que tem que ver que futebol em Campina é muito mais representativo para a população, porque são uma das poucas opções que tem, do que para João Pessoa. Mas como você falou, João Pessoa está anos-luz na frente, e isso é perigoso. Pois é, é verdade.